Se você está chegando agora, eu sou Amâncio Siqueira e você está no Quixotada, o seu programa de literatura. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para que a gente não se perca de vista mais. Hoje eu vou responder uma tag. É uma tag original aqui do canal que eu decidi criar porque, apesar de haver muitas tags interessantes que eu não respondi ainda, eu queria falar sobre astronomia, que é uma ciência que me fascina muito. E achei que criando a tag dos astros eu poderia aliar a ciência que eu gosto com a literatura. É claro que eu sou um leigo no assunto, eu vou apenas trazer alguns conceitos de forma bem básica mesmo, mas é uma forma de instigar mais a busca por esses conhecimentos. Não confundir com a astrologia, que é a área de conhecimento do guru da imbecilidade coletiva. A primeira categoria é o asteroide. Os asteroides são corpos rochosos que orbitam o Sol, mas que são pequenos demais para serem considerados planetas. Então, o livro Asteroide é aquele livro que você pensou que causaria um grande impacto, mas que passou longe. Nessa categoria, eu resolvi colocar 2 livros: o Roteiro para um Passeio ao Inferno, da Doris Lessing, e o Avalovara, do Osman Lins. Ambos são livros que me instigaram muito nas primeiras páginas, que eu pensei que seriam ótimos livros, além do que são livros muito indicados, muito reverenciados, e quando eu li me decepcionei muito, foi muito difícil terminar a leitura, terrível, e por isso estão nessa categoria. O Roteiro para um Passeio ao Inferno tem inclusive um concílio dos planetas, tem tudo a ver com essa tag também, né? Eu gosto muito de livros que se passam em hospícios, com essas loucuras e tudo mais, mas esse eu achei muito entediante, chatíssimo, muito arrastado, deu muito trabalho para terminar. O Avalovara também, eu criei uma expectativa muito grande, porque o próprio Julio Cortázar, que é um dos maiores escritores do século XX, dizia que trocaria toda a sua obra pelo Avalovara. E eu me decepcionei demais, apesar de ele partir de um esquema narrativo muito interessante, que eu gostei muito, da forma como ele mistura as várias narrativas, os capítulos. Achei também um livro muito arrastado, chato demais, fiquei sem entender o que é que ele queria com aquilo. Por isso os 2 estão nessa categoria do asteroide. E para sacramentar a minha excomunhão dos círculos de intelectuais, vem a segunda categoria, que é a categoria dos cometas. Os cometas, ao contrário dos asteroides, são formados fora do sistema solar e eles têm uma camada de gelo. Por isso que eles deixam uma cauda quando entram no sistema solar, porque eles vão se aproximando do Sol e esse gelo vai evaporando. Então, a categoria do livro Cometa é aquele livro que vem de um sistema ao qual você não está habituado e que deixa um rastro. E nessa categoria eu vou colocar o Código da Vinci, do Dan Brown. Eu era muito metido a intelectual e tinha um preconceito muito grande em relação ao sucesso, né, às vendas de livros e em relação aos best-sellers. E li esse livro e esse meu preconceito caiu por terra. Eu passei então a olhar com outros olhos alguns best-sellers. Tem muitos deles que são muito bem escritos, muito bem estudados, detalhados, trabalhados. E não há problema nenhum em ter uma linguagem acessível, em atingir um público grande de leitores. Eu acho que nós precisamos deixar esse preconceito em relação ao sucesso o quanto antes, porque esse preconceito talvez seja o principal causador da nossa crise no mercado editorial. Se nós achamos que vender muito é um sinal de pouca qualidade literária,
como é que a gente vai conseguir sustentar os escritores, as editoras, as livrarias? Precisamos ir atrás do público, procurar leitores, formar leitores. Essa é a nossa principal tarefa. É isso que a gente quer aqui com o canal também. Terceira categoria, o terceiro astro, a estrela cadente. Sabemos que isso é uma forma poética de se referir a asteroides que entram na atmosfera do planeta e que geralmente se desmancham durante essa entrada, com exceção de alguns fragmentos que conseguem chegar até o solo e que são chamados de meteoritos, enquanto que aqueles que se desmancham na atmosfera são os meteoros. Mas vamos ficar com a categoria da estrela cadente, que é aquele livro que você leu muito rápido, que achou bonito, mas depois esqueceu completamente. E nessa categoria eu vou colocar um livro da Marion Zimmer Bradley, que é A Espada Encantada. Foi um dos primeiros livros adultos que eu li e eu me lembro de ter gostado muito, inclusive depois dele procurei outros livros da autora, inclusive lendo As Brumas de Avon, eu tinha 15 anos nessa época, mas esse livro especificamente eu não lembro nada dele, assim como também não tenho muito interesse em reler, não. Vamos agora ao satélite natural, a Lua. O livro Lua é aquele que gira em torno de outro livro e sua luz é refletida. Sabemos que existem muitos livros que derivam de outros livros, isso não é nenhum crime, nenhum pecado. Existem muitos livros científicos que são um debate ou um aprofundamento de outras obras anteriores, assim como existem também obras de teoria literária que tentam esmiuçar os detalhes de obras literárias, né? Não é isso que eu quero com essa categoria, mas sim justamente um livro que dependa totalmente de outros, que seja um conjunto apenas de idiotices para tentar rebater um livro famoso e que se espelhe em ideias que não são do seu autor. E para essa categoria existem milhares de livros assim, geralmente atrelados a alguma religião, obviamente. Mas eu escolhi um que é o Charles Darwin, Victorian Mythmaker, do A.N. Wilson. Que é um criacionista lá da Inglaterra, e ele tenta destruir as ideias de Charles Darwin através de boatos sobre a vida particular dele, sobre as atividades dele como cientista, baseando suas críticas não em fontes científicas e apenas tentando confirmar sua visão religiosa. Existem milhares de livros assim, não só em relação à evolução das espécies, como em relação à relatividade e, inclusive, hoje em dia até em relação à Terra ser esférica. E as pessoas que escrevem esses livros e que os consomem têm uma ideia totalmente equivocada da ciência. Eles acreditam que a ciência tem a ver com o poder econômico ou com o número de pessoas que professam aquele credo, quando a ciência, na verdade, está justamente aberta o tempo todo a revisões, a críticas, e qualquer biólogo que conseguisse comprovar, através de fatos, que a evolução das espécies é uma falácia, ganharia, sem dúvida alguma, o Prêmio Nobel e muitos outros prêmios importantes das ciências, porque seria uma descoberta incrível, apesar de que eu acho muito improvável isso acontecer. As próximas 3 categorias são dedicadas aos planetas. No nosso sistema solar, nós temos planetas rochosos, que são os menorzinhos, que estão mais próximos do Sol, Mercúrio, Marte, Terra. Temos os maiores, que são os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então, para a categoria dos planetas rochosos, que são aqueles que são pequenos, mas muito massivos, eu coloquei o livro Mensagem, do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é um poeta incrível, de uma produção fantástica e muito extensa. E o Mensagem, que é um livro muito curtinho, é fantástico, é impressionante o quanto de informação ele colocou ali, o quanto ele conseguiu condensar
vários conhecimentos e, mais importante, vários sentimentos em relação à sua pátria, em relação ao mundo. É um livro impressionante, muito bom mesmo, recomendo a vocês a leitura. Já os planetas gasosos são aqueles que são muito grandes, mas têm pouca substância. E nessa categoria eu vou colocar O Festim dos Corvos, do George R. Martin. Porque, apesar de eu gostar muito da série dele, As Crônicas de Gelo e Fogo, que deu origem à série televisiva Game of Thrones, O Festim dos Corvos, que é o quarto volume, eu achei muita encheção de linguiça. Ele colocou muitas informações ali desnecessárias, que eram importantes para ele, porque criou aquele universo, tem que realmente entrar de cabeça naquele universo, conhecer tudo que acontece ali, mas para o leitor não é necessário, ou se ele quisesse entregar aquilo ali, o fizesse como nos outros livros que ele tem a respeito do mundo de Gelo e Fogo, de Westeros, em formato de enciclopédia, dicionário, o que fosse. Mas eu acho que esse livro ficou muito arrastado, bem chato, e bem aquém do restante da série. E fechando as 3 categorias de planetas, o planeta Terra. O livro Terra é aquele que você ama, mas poucas vezes para pensar no quão interessante ele é. Nessa categoria existem milhares, é claro, de livros que a gente lê, que gosta, que quando se pega relendo tem que terminar novamente, fazer a releitura. Mas eu coloquei o livro Demian, do Hermann Hesse, porque foi um livro que eu gostei demais, foi o primeiro livro dele que eu li. Depois disso ele se tornou um dos meus autores preferidos, que eu leio quase todos os anos, eu leio alguma obra dele, ao lado do Milan Kundera, do José Saramago e do Nick Tanzak, que são meus autores favoritos. E eu li esse livro 2 vezes rapidamente, logo que eu peguei, em torno dos 16 anos de idade, e depois não li mais. E essa semana, procurando na minha bagunça outros livros, encontrei o Demian, ainda a mesma edição que eu li, que eu roubei do Alessandro Palmeira, um livro sem capa. Eu encontrei aqui e acho que vou reler essa semana para matar a saudade. Próxima categoria, estrela. As estrelas são corpos extremamente massivos que, devido a essa massa tão grande, acabam criando fissão nuclear nos seus núcleos, porque os átomos acabam se chocando e, através dessa fissão, geram energia e luz. Então, são os corpos visíveis no céu porque geram essa luz através da fissão nuclear. Então, essa categoria é aquela categoria dos livros com muita massa, muita energia, muita luz, em torno dos quais muitos outros livros gravitam. Eu escolhi para essa categoria o Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Nietzsche Kazantzakis dizia que a leitura de Nietzsche foi o momento mais decisivo da sua vida. Em A Insustentável Leveza do Ser, uma das ideias principais é a ideia do eterno retorno, de Nietzsche também. É um cara que influenciou demais o pensamento ocidental e principalmente a literatura. Então não poderia deixar de ser outro, senão esse cara que foi fantástico. E eu pretendo fazer uma resenha desse livro muito brevemente aqui no canal. Bem, são 10 categorias na nossa tag dos astros. Dessas 10, 8 são dedicadas a corpos celestes observáveis e 2 são dedicadas a singularidades. A próxima é o buraco negro. O buraco negro é uma singularidade, é algo com gravidade tão poderosa que não deixa sequer a luz escapar e só são observáveis indiretamente. Então, o livro Buraco Negro é aquele livro que, depois que você entrou na zona gravitacional dele, não conseguiu mais se afastar. Eu vou colocar nessa categoria o Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy.
O Cormac McCarthy é um dos maiores escritores vivos. Eu colocaria ele ao lado do Milan Kundera, com os maiores. E o Meridiano de Sangue é uma narrativa incrível. Cada obra desse cara é uma obra de arte. Não tem como negar a capacidade que ele tem de criar enredos fascinantes com uma linguagem exuberante. A forma como ele trata a violência, como ele embeleza a violência com sua linguagem, é algo fantástico. E o Meridiano de Sangue não deixa de ser uma dessas obras-primas que esse cara produz. Harold Bloom colocou ao lado do Moby Dick, do Herman Melville, e do Incontagonismo, do Faulkner. E eu não discordo dele. O Meridiano de Sangue é fantástico. Se passa no Velho Oeste, na fronteira entre o Texas e o México. E é uma obra que é muito crua e ao mesmo tempo muito poética. É um livro fantástico. Espero reler em breve para também fazer uma resenha aqui para o canal. E a última categoria é o Big Bang. A grande explosão que deu origem ao universo. E para essa categoria seria aquele livro ou autor que começou tudo para você, aquele cara ou aquele livro que transformou você em um leitor. E no meu caso, eu não poderia deixar de colocar nessa categoria o Nikos Kazantzakis. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a vida e a obra dele. Tem também um vídeo aqui no canal sobre o Alexis Orbas, que é a obra mais icônica dele. E eu só posso dizer que o Nikos Kazantzakis é aquele cara que mostrou que um livro pode ser escrito com sangue e com carne. E eu senti uma eucaristia quando li o Cristo Crucificado dele. Desde então passei a ver a leitura com outros olhos, os livros com outros olhos. É uma paixão que cada vez aumenta mais. Então esse cara é o meu Big Bang enquanto leitor e enquanto escritor. Espero que vocês tenham gostado da tag, que respondam também quais são os livros que vocês escolheriam nessas categorias. E espero vê-los novamente aqui no Quixotado, o seu programa de literatura.